Ele invadiu a casa. Há 4 anos, me mudei para minha nova casa. Ela não era uma casa nova, mas também não era muito velha. Tinha cerca de 10 anos. Tudo estava bem até o começo do ano passado. Numa noite, eu acordei do nada, sem nenhuma razão aparente. Eu vi que a minha porta estava completamente aberta, como eu a tinha deixado. No entanto, havia algo que eu não tinha deixado. Alguém ou algo parado na porta me olhando. Aquilo não tinha rosto e parecia mais uma sombra tridimensional, como se fosse uma pessoa. O quarto estava ficando mais frio a cada respiração que eu dava. Aquela figura se virou e andou pelo corredor, para o banheiro. Mas eu só ouvi 3 passos, e o banheiro fica a pelo menos 5 metros da porta do meu quarto. Em vez da luz do banheiro brilhar naquele tom amarelado, como sempre, estava refletindo uma luz alaranjada que ficava pulsando, às vezes mais clara, às vezes mais escura, quase chegando a ficar vermelha. Aquela figura voltou para minha porta, para me olhar, e eu pude ouvir uma risada abafada. Eu estava pensando que estava ficando louco e estava cortando a palma da minha mão com as unhas de tão forte que eu estava fechando a mão. Eu não conseguia me mover ou gritar, mesmo estando desesperado. E o meu irmão mais novo, que tinha medo demais para dormir sozinho, continuava a dormir ao meu lado, sem saber de nada do que estava acontecendo. Momentos depois, eu pude sentir um peso na minha cama, como se alguém tivesse subido nela. Mas aquela figura ainda estava de pé na minha porta. Eu comecei a sentir uma dor no meu peito, como se tivesse alguém sentado nele, e estivesse empurrando muito forte, como se quisesse quebrar as minhas costelas. E isso dificultava minha respiração. Mas eu não via ninguém lá, além do meu irmão e daquela coisa na porta. Então comecei a rezar sem parar, o que eu podia lembrar do Pai Nosso na minha cabeça, até que eu comecei a sentir a pressão do meu peito diminuir e a temperatura do meu quarto voltar ao normal. Na hora eu acordei o meu irmão e mandei ele acender a luz. Fui acordar os meus pais e contei a eles o que tinha acontecido. Claro, eles não acreditaram no que eu tinha falado. Eu insisti e a minha mãe falou para meu pai olhar pela casa, que de repente alguém poderia ter entrado, mas a casa estava vazia. Apenas a nossa família estava lá e apenas eu tinha presenciado o ocorrido. Então ninguém mais levou aquilo a sério e eu fiquei parecendo o bobo da vila. Eu me recusei a voltar para o meu quarto, então eles me colocaram para dormir no quarto da minha irmã. E quando estávamos todos subindo as escadas para voltar a dormir, pude ouvir aquela risada abafada de novo. Mas ninguém mais parece ter ouvido. Então, não mencionei nada a ninguém. Olhei para a sala onde estávamos e não pude ver nada, nem ninguém. Pouco tempo depois, já estávamos todos dormindo e eu estava deitado no chão no quarto da minha irmã, na minha cama improvisada. Pude ouvir alguém subir na escada. Só que todos nós já tínhamos subido e eu sabia exatamente o que era. Novamente pude sentir o quarto esfriando e aquele aperto no meu peito. Só que agora estava ficando quase insuportável sentir aquilo. E a minha irmã continuava dormindo. Mas desta vez eu não vi aquela sombra à espreita. De novo comecei a rezar, até que aquilo parou. E isso foi tudo que aconteceu naquela noite. Pouco tempo depois, consegui dormir. No dia seguinte, fui na casa de um amigo religioso que eu tenho e peguei um crucifixo de madeira emprestado, já que eu não tinha um. Quando cheguei em casa, comecei a sentir o cheiro de alguma coisa queimando. Procurei pela casa toda, mas não pude achar de onde aquele cheiro estava vindo. E as janelas estavam fechadas. Então o cheiro também não estava vindo de fora. Resolvi cheirar o crucifixo. Era o que estava cheirando a queimado. Naquela semana inteira, sempre que eu entrava em casa, ele começava a cheirar queimado. Mas sempre que eu saía de casa, o cheiro passava. Tudo isso durou quase um mês inteiro, quando eu finalmente comecei a procurar alguma ajuda. Pendurei alguns crucifixos e imagens de santos pela casa e rezava toda noite. Sempre que eu rezava antes de dormir, eu não sofria os ataques noturnos. Depois de pouco tempo que eu estabeleci essa rotina, nada mais de estranho aconteceu e hoje em dia eu vivo em paz na minha casa. Esse é mais um relato do site casafantasma.org, enviado pelo Ulisses de São Paulo.